Veja quem são os 10 jogadores com mais troféus no futebol aqui no canal Mestre Ranks. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização e clica no botãozinho valeu. O 10º lugar da lista fica com o jogador espanhol Xavi Hernández com 33 troféus conquistados. Atualmente ele é treinador do Barcelona. No meio-campo ele se tornou uma figura lendária, considerado um dos maiores meio-campistas de toda a história no futebol. E além de ter conquistado muitos títulos pelo Barcelona, ele também fez parte da seleção espanhola que ganhou 2 Eurocopas e também a Copa do Mundo de 2010. Significa isso que o currículo dele, da carreira dele, é extremamente rico de muitas conquistas. E agora pode ser que ele conquiste muito mais troféus, só que como treinador. E também não podemos desconsiderar Zlatan Ibrahimovic, que também está empatado com 33 troféus com Xavi Hernández. Então pode-se dizer que os dois grandes jogadores estão empatados aqui nessa 10ª colocação. A 9ª colocação está com o jogador português Cristiano Ronaldo com 34 troféus conquistados. O jogador, por onde passou, deixou a sua marca, conquistou muitos troféus na Itália, Espanha, Inglaterra, enfim, por todo lugar que você possa imaginar. Mas eu acho que todo mundo sabe que a competição favorita de Cristiano Ronaldo é a Champions League, e foi por lá que os momentos mais marcantes de sua carreira aconteceram. Afinal, ele ganhou 5 Champions League. E apesar de ser um jogador com mais de 30 anos, na verdade quase 40 já, né, mais ou menos 36, 37 por aí, Cristiano Ronaldo ainda se encontra em boa forma física. Está passando por uma fase complicada lá no Manchester United e a gente não sabe se até o fim da carreira ele ainda vai conquistar muitos outros troféus e prêmios. Em 8º lugar está o goleiro Vitor Bahia, que também tem o mesmo número de troféus quanto Cristiano Ronaldo, ou seja, 34. Esse foi simplesmente um goleiro lendário que atuou pelo Barcelona e pelo Porto durante a sua carreira, se tornando assim um dos goleiros mais vitoriosos da história quando se trata de conquistas em números. Afinal, após o início dos anos 2000, ele conquistou mais de 25 troféus com os Dragões. E com certeza não poderia estar de fora dessa lista, afinal os goleiros são super importantes para que um time consiga ali ter muitas conquistas e triunfem para a vitória. Em 7º na nossa lista está o jogador Kenny Dalglish. Kenny era um jogador escocês que se tornou uma lenda jogando pelo Liverpool. Esse foi um jogador que dominou os anos 80 e fez o time do Liverpool viver uma era de ouro. Ele jogou pelo time cerca de 559 jogos e marcou 229 gols, e conquistando assim 3 títulos europeus e muitos mais outros troféus. Muitos podem não conhecer Kenny, mas de uma coisa eu tenho certeza, os torcedores do Liverpool que viram jogar jamais esquecerão seus feitos. E em 2011 esse ex-jogador escocês voltou para Anfield para atuar como treinador aí do clube. Mas claro, deixando o seu legado aí para as futuras gerações junto aos seus 35 troféus. O 6º colocado da lista é o jogador Ryan Giggs, com 36 troféus no currículo. Giggs se tornou uma lenda do Manchester United e também foi considerado por muitos como o melhor jogador que já passou pela Premier League. Digamos que ele era o queridinho de Sir Alex Ferguson em Old Trafford, e ele foi considerado o melhor jogador da Premier League simplesmente por ter ganhado 13 edições, ou seja, o recordista nesse quesito. E além disso, levou 2 Champions League com os Red Devils. Esse jogador nasceu no país de Gales e atualmente ele é o gerente da seleção nacional lá do seu país, né, o país de Gales. E para quem não tá ligado, é o mesmo país lá do jogador Bale, que era do Real Madrid. O número 5 da lista é o jogador Gerard Piqué, com 37 troféus conquistados. Até hoje Piqué joga e ainda é considerado um dos maiores defensores aí de todos os tempos. Já atuou pelo Manchester United e por lá ele conquistou 4 títulos da Inglaterra e depois ele entrou aí para o Barcelona, onde praticamente foi a maior parte de sua carreira de maiores conquistas. E assim ganhou 4 títulos da UEFA Champions League, uma Eurocopa, uma Copa do Mundo e muitos outros títulos. Piqué tem um dos currículos aí
mais valiosos e mais ricos do futebol mundial. Digamos que a era de ouro de Gerard Piqué começou a partir de 2010, né, que foi quando ele ganhou a Copa do Mundo junto à seleção espanhola e também entrou lá no Barcelona, que inclusive é o time lá da cidade onde ele nasceu, né? Ele é um jogador espanhol. E essa lista de vários troféus e títulos conquistados pode aumentar, afinal ele ainda está atuando e a gente não sabe até onde vai. O quarto lugar da lista é o ex-jogador brasileiro aí, Maxwell, que também tinha descendência italiana e alemã, e assim como Gerard Piqué, ele saiu aí com 37 troféus conquistados na sua carreira. O jogador Maxwell teve passagem aí por grandes clubes como Ajax, Inter de Milão, Barcelona e Paris Saint-Germain. E foi em 2017 que ele se despediu, né, aí fez a sua aposentadoria. E é um dos poucos jogadores que conquistou o título aí na Liga da Itália, da Espanha e da França. Eu falei que seriam 10 jogadores, mas tem uma mais aqui que é o jogador Pelé, aí, um dos maiores futebolistas da história e do Brasil, que também tem 37 troféus aí, de acordo com algumas fontes da internet. Se não estiver correto, peço que vocês corrijam aí nos comentários. Pelé conquistou muita coisa durante a sua carreira, principalmente as Copas do Mundo em que ele ganhou junto à seleção brasileira. É o maior recordista nesse quesito, tendo 3 Copas do Mundo aí, a de 1958, 1962 e 1970, sendo que em algumas ele teve um protagonismo maior e em outras acabou se lesionando, mas mesmo assim esteve junto à seleção que ganhou. Ele também conquistou muitos troféus aí pelo Santos, que foi o time aí de maior parte da sua carreira, então ele merece estar aqui nessa lista também com seus 37 troféus aí conquistados. E só ressaltando, né, que pode ser que tenha algum jogador que tenha um troféu a mais ou a menos. As fontes aí, principalmente de jogadores antigos, são um pouco perdidas na internet. E a terceira colocação da lista aqui, após o Pelé, é o Andrés Iniesta, um dos maiores jogadores espanhóis de toda a história, tendo assim no seu currículo 39 troféus conquistados. Iniesta foi um dos maiores meio-campistas de toda a história do futebol, conquistou aí o bicampeonato da Eurocopa e também foi 4 vezes campeão da Champions League, mas sem dúvida o seu título e troféu de maior destaque foi o da Copa do Mundo de 2010, onde a seleção espanhola era considerada uma das maiores da história. Atualmente o jogador está com 38 anos de idade, está praticamente aí no fim da carreira, mas ainda está atuando lá com o Vissel Kobe no Japão e continua ganhando aí seus troféus e aumentando aí o seu currículo, e veremos aí até ele finalizar de vez a carreira quantos títulos e troféus ainda irá conquistar. A segunda colocação fica com o lendário jogador argentino Lionel Messi, com 41 troféus conquistados na carreira. Messi é sem dúvida um dos maiores jogadores de futebol da história, por muitos é considerado o maior, mas há muitas divergências aí de opiniões. Messi já atuou por vários times e atualmente está atuando pelo PSG, mas a maior parte de suas conquistas e picos de performance foram pelo Barcelona. E o grande sucesso aí de Barcelona na era recente foi basicamente fruto aí de Lionel Messi e seus companheiros, afinal Messi colocou o Barcelona em outro patamar. Pois com o Barcelona, Messi conquistou várias Champions League e também Messi fica bem feliz quando conquista alguns títulos com a sua seleção argentina, igual conquistou aí ultimamente a finalíssima em cima da Itália. E como o Messi ainda está atuando, é possível que ele passe o primeiro lugar, que a gente já vai falar agora. E para fechar com chave de ouro, em primeiro lugar está o brasileiro Daniel Alves com seus 43 troféus, um dos maiores laterais direitos de toda a história, e ninguém pode discordar disso, afinal os seus troféus estão aí para confirmar esses dados. Daniel Alves é o tipo de jogador que a idade chega e ele parece não mostrar nenhum resquício aí, nenhuma perda de forma física, afinal o jogador já está com 40 anos e provavelmente ainda vai aparecer aí na Copa do Mundo deste ano. É isso que a gente espera ver aí nos próximos meses. Daniel Alves já passou por grandes clubes como Juventus, PSG, Barcelona e além disso atuou aqui no Brasil também pelo São Paulo, conquistando assim muitos títulos de Champions League com vários times na Europa e também
Copas das Confederações aqui na América do Sul e Copa América. E se Dani Alves estiver na seleção brasileira da Copa do Mundo de 2022 e quem sabe o Brasil levar essa vitória, o lateral direito Daniel Alves vai se tornar mais gigante ainda, adicionando mais troféus de títulos à sua carreira. O futebol brasileiro realmente domina o mundo, afinal em várias listas que fazemos aqui, os brasileiros estão em maioria entre as primeiras colocações. É isso, espero que tenham gostado e se tiver algum erro aqui, vocês comentem e deixem nos comentários e clica no botãozinho valeu que vai ajudar a gente demais aí. Tamo junto!